Oi, sejam bem-vindas ao Pod Peito, o podcast para falar de amamentação além do óbvio, comigo, Bianca Balaciano, Ana Zapponi e Kelly Carvalho. A gente vai ter novos episódios quinzenalmente às quartas-feiras e você encontra o Pod Peito no YouTube e também no Spotify. Fica ligada no nosso Instagram, que é o @podpeito, para saber tudo sobre as novas temporadas. Oi, tudo bom? Sejam bem-vindas ao último episódio dessa primeira temporada do nosso Pod Peito, né? Estou aqui com Kelly Carvalho e Ana Zapponi. E como tudo que é bom chega ao fim, nesse caso aqui só a temporada mesmo, né? Mas a gente vai falar de um outro fim também hoje, né? Que é o desmame. Então, como tema, assim, para a gente fugir do óbvio, escolhemos hoje falar um pouquinho sobre desmame. É um tema que ainda é bastante tabu, né, meninas? Assim, um tema complicado. E acho que tem inúmeras razões para isso, né? Eu, particularmente, tenho uma história aí no mundo, na minha vivência pessoal e também profissional em relação ao desmame. Vivi grandes desafios quando me propus a começar a falar sobre isso também nas minhas redes ou a atender minhas pacientes, mas hoje eu acho que ainda é um tabu, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente já vive uma situação assim muito mais tranquila, entendendo inclusive que muitas famílias estão fazendo a amamentação continuada, né? Mais famílias estão também orientadas em relação ao uso de bicos, então por isso estão evitando e aí estão amamentando por mais tempo. E acho que a gente já, né, como um grupo de profissionais e de muitas famílias também já chegou à conclusão de que muitas vão precisar de ajuda para desmamar. Então, quero provocar vocês com essa primeira pergunta. Ana, por que você acha que as famílias precisam de ajuda para desmamar? Porque nem sempre desmame é fácil. Eu acho que às vezes até com essa ideia do bico, com a dificuldade, achando vai provocar desmame precoce, que quando tem aquele bebê no seio, e aí acontece algumas coisas. Uma é achar que da noite pro dia o bebê vai desmamar naturalmente. E às vezes esse naturalmente está muito aquém do desejo daquela pessoa que está amamentando. Aquém ou além, né? Exatamente. De entender que para aquele binômio, um dos dois já não está afim. E aí quando é a pessoa que está amamentando que não está afim, eu acho que existe sim ainda um tabu muito grande dela compreender que chegou o limite dela, o momento dela de encerrar esse novo capítulo. E a ajuda profissional vai ser uma base para ela entender esse processo da forma mais acolhedora. E eu não falo gentil, porque às vezes esse desmame não vai ser da forma gentil que as outras pessoas imaginam. E também em relação ao tempo, porque não necessariamente o desmame vai ser aquele desmame lá com a criança com 2 anos. Porque quando esse desmame lá na frente, o aceite é até tranquilo em relação quando eu penso no ativismo. Porque você fala que hoje em dia tá mais tranquilo. Para mim, como profissional, Ana Zapponi é muito tranquilo. Eu adoro consultoria de desmame. Mas eu tenho colegas que, não fazem, porque são contra. Não, como eu consultora em amamentação, vou fazer consultoria de desmame. E se sente julgada pelos outros profissionais em relação a essa temática. Sim. Então, eu percebo nas pessoas que me procuram para o desmame a diferença do discurso quando é um desmame de uma criança que está com 2 anos, 3 anos, porque ao redor já essa criança não está muito grande para mamar, não? Vamos tirar esse peito, já está andando, já está falando. Então, ela tem um reforço positivo na decisão do desmame. Mas quando é um desmame numa idade, antes dos 2, mas a Organização Mundial da OMS não diz que é para aumentar até os 2 anos. Como que você vai? Então, acho fundamental ter um profissional capacitado para estar com essa família nessa separação que tem um início, um meio e vai ter um fim. E eu vou repetir aí o que você disse. Eu adoro trabalhar, acho que é uma das minhas consultas favoritas. Olha a pessoa perdendo a carteirinha da Peitolândia, né? No Pod Peito, agora. assim. O Pod Peito pode falar de desmame? Pode!
Eu gosto muito de trabalhar com desmame, né? E outro dia eu vi um post de uma colega que ela estava falando de um evento que ela ia fazer de desmame e ela botou entre parênteses assim... temos vagas no workshop de desmame, estava fazendo um grupo, né? Ela botou entre parênteses, regulação de demanda, desmame noturno e desmame total. Fecha parênteses. Que é tipo para explicar para as pessoas que o desmame não é um evento onde você vai, né, propor, olha, então hoje, dia 23 de julho, às 19h35, você deu, né? O bebê foi lá, mamou a última vez, né? Nem sempre não, né? Nunca isso acontece desse jeito. E é muito interessante a gente perceber, né, nessa caminhada de apoio à amamentação nos últimos anos, e no quanto a gente já conversou aqui durante toda essa temporada, né, de o quanto a gente teve melhoras nos nossos números de aleitamento exclusivo e tal. Um dos maiores indicadores está realmente na amamentação prolongada. Então, hoje a gente tem um índice maior de crianças mamando até 2 anos ou mais, né? Então, a gente tem um monte de perrengue, a gente tem trabalho pra caramba, senão não precisaria de um podcast pra gente falar exclusivamente de amamentação e de desmame, até porque o desmame tá dentro da amamentação. E, por outro lado, então a gente pensa que o auxílio tá funcionando, que as políticas públicas, que a decisão da pessoa de amamentar, as políticas, né, que envolvem a proteção. E aí? E quando chega o momento de finalizar, o que essas pessoas escutam, né? E aí eu acho que a gente cai em 2 extremos, né? No fla-flu. Sim. Que é ou você passar pimenta, boldo, viaja, deixa a criança chorando, passa um tempo longe e tal. Ou um dia essa criança desmama. E eu tenho certeza que um dia essa criança desmama mesmo. Sim. Né? Mas a gente tem que pensar se isso também não está trazendo nenhum prejuízo para a dupla. E é óbvio, gente, que a amamentação prolongada não traz prejuízo do ponto de vista orgânico, né? Ninguém tá falando leite humano, nutricional, nada disso. Nada disso. Leite humano é sempre leite humano. A maravilhosidade desse alimento é sempre maravilhoso, né? Mas a gente pode trazer problemas sim numa relação que tá disfuncional, né? Quando pode sim ser a amamentação exclusiva em livre demanda, né, ou em livre demanda, melhor dizendo, que pode estar impactando aí novas formas de comunicação, novas formas de relacionamento. Eu acho que é óbvio que acho que ficou claro aqui ao longo dessa temporada o quanto a gente diz que não é só a amamentação que é a causa de todos os problemas e tal, mas também eu acho que o outro lado é falta de rede de apoio. Essa pessoa tá assim, porque ela tá cansada. Não é uma decisão informada, né? E não é sobre amamentação. É sobre cansaço. É sobre cansaço. Que pode acontecer também. Pode, e acontece. Sim. E, aliás, Bianca, eu acho que é exatamente por isso que nós, consultoras, e isso está no nosso escopo de atuação, depois você pode falar um pouquinho mais disso, devemos ouvir essas pessoas. Porque quantas e quantas vezes a gente faz uma consulta que a pessoa marca para desmamar, e na conversa ela fala, então, eu não preciso desmamar, é isso? Nossa, porque a escola me disse que meu filho não tá falando, ou que... Sim. Ou eu tô grávida, né? E falaram que eu não podia amamentar. Então, você tá me dizendo que não é bem assim, ou que eu vou tomar um remédio XYZ. Então, a consulta, ela não é para convencer ninguém. A gente não bate na porta. Olá, senhora, já ouviu a palavra do desmame hoje? Né? Ou às vezes elas procuram por desmame, mas no momento que faz uma regulação das mamadas, ela assim, Ana, era isso. Eu achava que eu queria desmamar, mas na verdade só não queria essa livre demanda, né? Open bar 24 horas. Acho que a gente pode falar disso, né, Bianca? O que você tem, assim, para falar um pouco... Acho que essa coisa da livre demanda, acho que é um dado importante pra gente falar. Eu acho o conceito da livre demanda e da importância da livre demanda no estabelecimento da amamentação, eu acho que caminha junto na nossa formação profissional, tradicional, com a coisa do aleitamento exclusivo, né? Que é essa coisa do tipo, tem que ser exclusivo e tem que ser em livre demanda. Tá bom, a gente entende que tanto a exclusividade quanto a livre demanda vão contribuir para que a pessoa tenha um suprimento adequado de leite e o bebê ganhe peso de forma adequada. Mas assim... Partir do princípio que isso vai ser bom para todo mundo é uma falácia também, porque naturalmente no decorrer do processo as pessoas vão encontrando suas preferências, né? Que bom e tomara que se uma pessoa decidir ou precisar sair ou quiser sair da livre demanda, que a produção de leite já esteja estabelecida, né? E o ganho de peso, porque aí essas coisas vão funcionar. Mas a grande questão, acho que o cerne da questão, não só dessa, mas também do desmame,
é que nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente quer. Então, assim, a gente não precisaria estar aqui falando de desmame, de assistência, ou do porquê que a gente precisa de ajuda, se simplesmente a pessoa acordasse num determinado dia, né? Ou ela, ou a criança, não quero mais Tipo, Pronto. vamos firmar o acordo. Vamos lá, né? acabou. Nem eu Tudo quero, nem certo? você, nem Tá nós. então pronto, chegamos até aqui, tá certo. Então eu acho que a ajuda vem nesse sentido. Fora que, assim, geralmente, né, essa necessidade chega primeiro pra pessoa que amamenta, porque a criança tá no lugar do conhecido ali pra ela, do conforto. Ela não sabe o que vem depois. E a gente não pode exigir da criança que ela tenha maturidade pra entender o que vem depois, né? E numa idade também em que essa dupla tem um vínculo super forte, já desenvolvido, e claro, né? Especialmente quando a gente tá falando aqui depois de 1 ano e meio, 2 anos. Mas muitas vezes ainda não teve oportunidade de exercitar os nãos. Agora não, isso não, desse jeito não, né? Porque no começo é aquilo. A relação materna, né? Ou do cuidado, ela é muito de devoção, assim, né? E o bebê, aos poucos, vai entendendo. Tem até o conceito psicanalítico lá do princípio do prazer, que, na verdade, o sujeito vai se adaptando, entendendo que, ó, tem limite, tem corte, isso pode, né? Viver em sociedade é um pouco isso, é aceitar as limitações. Não posso isso, né? Na hora que eu quero. Tô aqui pensando num conceito que a Renata, que trabalha comigo, que é uma pediatra maravilhosa, beijo, Rê. Ela falou uma coisa tão bonita outro dia, ela falou assim, existe desejo e existe necessidade. Quando a gente tá falando de bebês muito pequenininhos, a gente tá falando de necessidade. Né? Sim, Que acabou de chegar, que não tem repertório, né? Isso. O bebê não tem repertório para encarar o mundo, para encarar as situações. O repertório do bebê passa pelo corpo, né? Pelo físico, pelo corpo, né? Pelas sensações. O bebê é sensorial e tal. E a Renata vai falando, a partir do momento que essa criança vai crescendo, né? A gente vai tendo uma criança que também já tem desejo. Né? Que ela vai sendo um sujeito desejante. Aliás, é isso que transforma ela em sujeito, né? Ser um sujeito desejante. Sim. E que nem sempre esse desejo vai ser respondido, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque a necessidade vai. E muitas pacientes falam, mas ele vai reclamar. E tudo bem ele reclamar, ele tem todo o direito de reclamar. Eu brinco assim, gente, ainda bem que vivemos ainda numa democracia. Então ele tem todo o direito de reclamar que dessa forma, porque ele tá recebendo ou não. E muitas mulheres, elas acreditam que é tão fácil o peito resolver todas as demandas do desejo, da carência, do tédio, que nesse processo de desmame que ela vai entendendo, até conhecendo melhor que tipo de desejo é aquele que aquele filho. Então eu falo, não é a ausência do peito que vai deixar de você cuidar e criar e amar e demonstrar outras formas de afeto e carinho. Você vai de fato encontrando, ele tá procurando o peito agora porque na verdade ele tá entediado. Vocês percebem nos atendimentos que as pessoas tomam um susto com o processo? Com muitas Muito. coisas Quando do a gente processo. conversa, né? E é uma consulta que a gente tenta entender desde a parte de como foi o início da amamentação e tal. Às vezes, uma das coisas que as pessoas... Mas, sério? Vai entender mesmo? Você acha que vai entender? E a gente tem formas lúdicas, né? De trazer a criança pro trabalho junto. E eu falo, vamos tentar? Ó, a gente vai tentar, essa criança tem, sei lá, 1 ano e meio, tem linguagem, porque apesar de não ter uma fala super estabelecida, tem linguagem, já é uma criança que se comunica, é importante, né? Que seja uma criança que se comunica. E é muito engraçado que as mensagens que eu recebo no WhatsApp, às vezes é assim... Nossa, Kelly, assim, claro que teve protesto, mas claramente essa criança entendeu. Né? Sim. Então, por exemplo, tem uma brincadeira que eu costumo fazer, que é a brincadeira das imagens, né? Então, ó, vamos contar pra criança agora quais são os horários que ela mama. Se a gente puder botar foto da criança ou uma imagem e tal, não sei o quê. E aí, eu tenho umas crianças que quando a mãe cola lá na geladeira, a criança vai e rasga o desenho. Rasga. Odiei. Ou então, você tá lá contando e ela tá te beijando, fazendo carinho, olhando pra outro lado, assim. E eu falo, você quer demonstração maior de que ela tá compreendendo o que tá acontecendo ali, Sim, né? exatamente. E como é que a gente lida com isso? Porque a Ana falou uma coisa de, né? Não sei se foi essa expressão que você usou, né, Ana? Que para as mães, e elas falam mesmo. Nossa, mas eu dou o peito, se acalma. E quando cai, né? Eu recebo muita essa pergunta. E aí, Kelly, quando cai? Quando o outro cuidador, né, o outro familiar tá ali na cena e que é uma pessoa que não amamenta, porque às vezes eu atendo 2 pessoas que amamentam o bebê, eu costumo devolver a pergunta para outra pessoa. Como é que faz quando tá com você no parquinho e cai? Porque essa criança cai em outros momentos, né? E é muito bonito a gente ir observando o quanto essas relações também vão sendo transformadas. Com certeza. Baseadas e
a palavra não é muito baseada, mas pela linguagem, né? Bom, eu sou fonoaudióloga, né, gente? Sim, Assim, pois é. É a linguagem que faz essa intermediação entre a gente e o outro, né? E eu acho que tem um pavor muito genuíno das famílias, que é assim, né? Especialmente das pessoas que amamentam aqui, que a gente está falando delas, né? Porque elas estão diretamente envolvidas, assim, no processo, que não só eu vou frustrar a minha criança, e talvez vão ser as primeiras experiências de frustração, como eu vou ser a causa dessa frustração, né? Sendo que eu poderia estar fazendo uma coisa diferente, mas se fizer, vai se manter no mesmo caminho e não é o que aquela pessoa disse naquele momento que ela queria. Então, assim, você se conhecer como alguém que também pode despertar no seu filho ódio, raiva, angústia, né? Assim, e se permitir ser igualmente amada e odiada, né? Eu acho que também é motivo de muita angústia, né? E é difícil realmente transpor. Mas assim, sempre que a gente consegue, quando a gente tem a oportunidade de acompanhar as famílias que conseguem vencer esse desafio, né? Eu acho que o que fica e é muito forte, é no sentido de assim, a sensação de que você aproveitou aquele momento, aquela fase, aquele processo para construir a base do que vem depois. Porque eu acho que, assim, uma das minhas grandes frustrações, realmente, quando eu comecei a falar sobre desmame e que a gente via pouca orientação, pouca informação, era isso, né? Ou você ficava esperando... profundo, né? Assim, sem aprofundamento. A pessoa precisando de ajuda e é aquela coisa. Ou não, espere o desmame acontecer espontaneamente, ou bem... Passe isso, vai embora de casa, bota esparadrapo e acabou, né? É assim, nossa, a gente tá perdendo uma grande oportunidade, né? De usar esse momento também, de novo, para construção da autonomia das famílias, né? De preparar o terreno para uma parentalidade, assim, de mais sinceridade, de presença, de coerência também, né? Porque muitas famílias que a gente atende lá no começo e que estão justamente na livre demanda, no aleitamento exclusivo ou não, mas que assim, que estão querendo construir uma história de amamentação muito particular, muito individual e do jeitinho delas, não encontram nem em um caminho nem no outro, né? Que são caminhos que se colocam como opostos, de desmame espontâneo, de um desmame abrupto, forçado, coerência com o que elas desejam. Porque, novamente, é subjetivo, né? Cada um... Então, Sim. assim, nenhum desmame vai ser igual ao do outro. Exato. Com certeza, o desmame dos seus filhos foi diferente do Guga, que foi diferente de vocês. Sim. Falando isso, eu queria até saber um pouco como que foi o processo. Vou falar, mas só antes de pontuar, até porque eu acho que pra mim foi a força motriz, assim, foi o desmame do meu filho. Mas assim, só pra gente deixar claro também que todos esses tipos de desmame, né, ou vias de desmame, existem e as famílias são livres para escolher, né? A gente tá falando aqui do trabalho que a gente realiza com o desmame feito de forma gradual, entendendo isso como um processo, né, a partir de uma determinada idade, de algumas habilidades, mas assim, não existe a pretensão, eu acho, de nenhuma de nós, né? De que o desmame abrupto acabe, porque às vezes ele vai ser a possibilidade para aquela família e muito menos que o desmame espontâneo não exista mais, porque algumas famílias querem sim o desmame espontâneo, né? Que é aquele... Eu não gosto da palavra desmame natural, eu não acho que quando a gente fala de humanos não tem nada de natural, porque assim, né? A gente tem milhões de intervenções, especialmente a intervenção da cultura, mas assim, do espontâneo, que é assim, vou esperar até o dia ele perdeu que o interesse. ele vai parar. E vai acontecer, claro que vai acontecer. E essas famílias, né, provavelmente são as famílias que não vão estar buscando o trabalho do desmame gradual, né? E, por favor, deixem essas famílias em paz, né? Sim, inclusive, claro. Ninguém... Para de dar palpite Exatamente. no outro. Justamente tá muito grande. Culpabilizar, né? Enfim. Acho que é isso, né? Deixa as pessoas. Deixa as pessoas com as suas né, vontades, gente? né? Mas você estava perguntando sobre a história, né? A minha história com a coisa de trazer também o acompanhamento do desmame para a seara profissional começou com a minha história pessoal. Porque, assim, não começou com o desmame do meu filho, mas como eu atendia, além de consultoria em amamentação, como psicóloga também, perinatal, era super comum as famílias, né? Eu atendia sempre mulheres, né? Mas nesse determinado momento, até algumas vezes, recebi famílias, casais e tudo mais, por causa da questão específica do desmame, que às vezes estava envolvido em outras coisas do relacionamento com a criança, né? A casa inteira, né? Exato. E assim,
A verdade é que hoje, né, eu consigo reconhecer que os recursos profissionais que eu tinha ali eram muito limitados, né? E é aquilo, para algumas famílias funcionaram, eu consegui ajudar, para outras provavelmente não funcionou muito bem e elas encontraram suas outras saídas ou nunca vieram a mim. Nunca voltaram. Nunca voltaram para continuar e tudo mais, mas assim, hoje, tendo trilhado um outro caminho aí no atendimento de desmame, eu vejo que, poxa, o que eu tinha era muito limitado. Que eu acho que é um pouco do que muitos outros profissionais tinham, ou talvez, infelizmente, o que ainda tem muitos, né? E quando eu fui usar esses recursos com o desmame do meu filho, né? Então, quer dizer, eu tinha uma ideia muito certa a respeito da amamentação do meu filho. Eu já trabalhava como consultora de amamentação. É claro que eu estava super aberta a mudar de opinião, mas sempre na minha cabeça isso iria acontecer em algum momento no 3º ano de vida dele, né? Que era entre os 2 e os 3 anos. Então, assim, tudo foi caminhando desde que a gente começou a introdução alimentar e demorou para se estabelecer essa introdução alimentar. Eu tive esse problema com meus 2 filhos. Mas, enfim, até que a gente começasse a querer a regulação de mamadas e tudo mais, para começar a pensar no desmame, isso já era alguma coisa que eu vinha me preparando para isso, né? Regular as mamadas não foi exatamente um problema pra gente, né? Foi bem recebida pelo meu filho. Eu já trabalhava vídeos lindos, inclusive. Tem vídeos. Eu trabalhava desde os 3 meses. Ele foi pra escola com 1 ano e 4, 1 ano e 5 meses. E assim, isso nunca foi um problema, a gente regular as mamadas. Mas a noite foi um problema. E quando eu tentei usar os meus recursos para o desmame noturno que eu tinha com ele, eu não tive bons resultados, né? Então, foi um desafio muito grande. Pois é. E eu não estava conseguindo sustentar. E eu comecei a me questionar, tanto em relação à minha, né, força ou conhecimento ali dele enquanto mãe dele, porque eu acho que é uma coisa de você conhecer as reações da criança e ele demonstrou reações que eu não esperava, né? Quanto à minha parte profissional também, porque assim, que raio de profissional é essa que falou um monte pra uma galera e que não tá conseguindo fazer na própria casa, né? E nesse momento, eu acho que as coisas começaram a mudar, porque eu falei assim, não tá legal o que eu tô tentando fazer, que era a coisa tradicional do desmame, né? Que a gente tinha antigamente método Jay Gordon, dá um pouquinho, para um pouquinho, deixa sugar, mas não até dormir. Não a dormir. Né? Eu até esqueci os nomes agora. Mas enfim, botar na caminha, no berço, antes de adormecer totalmente e tal. E cara, trevas, né? Quando eu me dei conta que aquilo não estava funcionando, foi a hora que eu acho que eu me dei conta que assim, olha, eu preciso entender quem é o Bernardo, né? Que é o meu filho caçula. Entender quais são as coisas que funcionam com ele, que tinha uma relação com o peito totalmente diferente da minha outra filha, e que era uma relação que eu encontrava semelhanças em algumas pacientes, porque a gente sabe, né? A gente que atende muitas histórias de amamentação, as crianças mamam, mas as crianças não mamam da mesma forma. A relação com o peito não é a mesma coisa. Você tem aqueles que, né? Eu chamo carinhosamente de peitólatras, tá no meu livro, por isso eu falo aqui. Tem gente que gosta, tem gente que acha que não é legal, mas enfim, eu acho legal. Eu sempre falei do meu filho assim, e era uma conotação positiva. Tem aqueles bebês que mamam pra se alimentar. Mamou, não quero dormir aí, eu não quero me confortar aí, eu só quero o suficiente, né? E vão ter outros, enfim, inúmeros tipos, né? E foi quando eu comecei a observar, né, o que funcionava com ele em termos de aprendizado, de adesão às tarefinhas propostas, né? Dele poder, assim... Entendimento também, né? Compreensão dentro das capacidades dele, né? Porque o Bernardo, além de tudo, ele tinha coisas que eu vejo até hoje no comportamento dele, uma certa rigidez com algumas questões que fogem da rotina, algumas questões emocionais, podem precisar de um tempo maior para ele de processamento, né? E aí, a partir disso, eu fui testando algumas outras coisas com ele que foram funcionando muito bem. E aí, tudo que veio depois foi isso, né? Porque aí eu comecei a aplicar. E ele tinha quantos anos? Ele tinha... Quando a gente finalizou o processo de desmame, 2 anos e meio. Mas desde antes, de 1 ano e 8, por aí a gente já começou, que foi, né? Acho que um pouco antes eu tentei ainda, foram as falhas do processo, e até um tempo que eu parei, dei um passo para trás, comecei a olhar mais, né, durante o dia, perceber, colher informação, usar o que eu tinha de conhecimento meu
né, assim, do meu consultório, da minha base teórica de psicologia, não só de psicanálise, porque aí nessa hora eu fui beber também na terapia comportamental, porque tem isso, né? Quando você se forma, você tem uma linha teórica, eu tenho uma formação depois dentro dessa linha teórica, eu sou cria da UFRJ, quem fez psicologia na UFRJ sabe que nós temos ali um dos maiores psicanalistas do Brasil, então eu tive aula com Joel Birman, com Garcia Rosa, com Tereza Coutinho, sabe assim... Então, é uma coisa muito psicanalítica mesmo, mas eu fui beber em outras fontes, por exemplo, para depois testar esse método com ele, que eu considero bem sucedido, e conseguir começar a ampliar para outras famílias, depois para ensinar outros profissionais e depois para o livro onde tem o método descrito para apoiar as famílias, né? Assim, então, eu acho que hoje, eu vou passar a fala só para falar assim, eu acho que está muito bem estabelecido na minha cabeça, eu acho que de todas nós que atendemos desmame, né? Que a gente precisa sim de ajuda para desmamar, que não tem vergonha nenhuma, né? Que para muitas famílias, inclusive, o relato é de que o desmame foi muito mais difícil do que o começo da amamentação. E, inclusive, dizendo que se tiver outro filho, não vai ser livre demanda, que vai ter que dar mamadeira, se arrependendo. Muitas consultas começam exatamente falando, eu que errei, eu que fiz ele ficar dependente assim, né? E nessa hora, eu acho que é tão importante o nosso trabalho de fazer... Não, naquele momento lá, era o que seu bebê dava conta, era o que você dava conta. Né? E o quanto a gente entender que as crianças... E que a gente também, né? Porque a gente fala muito das crianças sem repertório, quando nascem, né? Que tem poucos repertórios para lidar com o meio extra, útero e tal. Mas a gente, quando tem um bebê, a gente não tem repertório também, né? Sim. O nosso repertório, ele é muito limitado, porque eu não faço a menor ideia de quem é esse sujeitinho, quem é essa pessoa que chegou, como ele se comporta, né? O que esse choro quer dizer. E eu acho que a gente entra num outro lugar também, né? Do machismo escancarado, assim... Que é, mas quando for o seu, você vai saber. Não, fica tranquila que você vai saber identificar. E eu lembro que eu olhava pro meu filho e falava... Caralho, não faço a menor ideia de que merda tá acontecendo aqui. Vim com defeito. Tá faltando um botão aqui nessa mãe. Cadê o instinto? Cadê o instinto, que né? toda mulher tem? E eu acho que a gente usa o peito, muitas vezes, nessa fase inicial, né? Nessa fase que a gente tem pouco... A gente tem pouco recurso, inclusive porque eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer. Sim. Então, usar o peito, né? É um puta de um recurso maravilhoso. Com certeza. Eu tô falando muito da Renata aqui, né? Porque a Renata é uma pessoa que hoje... Ela se aprofunda muito nas questões de desmame, estuda um pouco de psicanálise também. E a Renata fala uma coisa que ela brinca que tem vontade de falar para as famílias quando tem um bebê pequenininho, que ela fala assim, eu tenho 2 notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. A boa é que o seu bebê só acalma no peito. E a ruim é que ele só acalma no peito. Porque Muito quando a bom. gente tem um bebê pequeno, né? Você bota no peito, inclusive, porque você fala, sei lá que diabo tem aqui, eu vou botar no tudo peito. bem, é uma solução. É uma solução, sucção, libera endorfina, dá prazer pro bebê, né? É gostoso, né? Essa fase oral que o bebê tem ali no momento inicial e tal. Mas eu acho que é tão importante a gente ir evoluindo nas relações. E é isso que eu falo para as pacientes quando elas trazem assim, por que, Kelly, eu não deveria ter feito isso? Eu falo, não. É muito pelo contrário. É agora que o incômodo apareceu. E eu acho muito importante a gente dizer que também não tem data para isso acontecer. Exatamente. Né? E o nosso papel, inclusive, às vezes aparece, o bebê tem 3 meses, 2 meses, né? Mas aparece porque alguém contou para ela que com 3 meses já dorme a noite inteira. Que a mágica do 3º mês, e cadê? Meu bebê tem 3 meses e nessa consulta, inclusive, e é por isso que hoje, e eu não tenho nenhum problema de falar isso nem no podcast, eu escuto a pessoa com bebê de qualquer idade, se ela quiser conversar sobre desmame. Ah, sim. Eu também. Qualquer idade, eu também. né? Porque rolava muito negócio, não, antes de tanto. Porque muitas vezes é isso, assim, né? Nossa, porque precisa dormir à noite, porque tem 3 meses. Eu passei por isso, né? Na minha experiência pessoal. Justamente Conta aí. porque, primeiro, eu fiz o desmame noturno do Guga. Foi muito marcante. Ele fazia aniversário dia 2 de maio. E eu falei, depois do aniversário... 2 anos. 1 ano. 1 ano. Ele faz aniversário dia 2 de maio. Eu falei, vou acabar com a cama compartilhada e vou acabar com a mamada da madrugada, da noite. Então, o processo comigo foi... Primeiro foi o desmame noturno, para depois regular as mamadas, para depois tirar as mamadas, para depois... Eu fiquei no final, ficou a mamada antes de dormir e quando despertasse. E amigas minhas, consultoras, perguntavam, mas Ana, você tá invertendo a ordem. Do tipo, como se tivesse, né? Gente, como se tivesse uma ordem. ordem. Isso. Ana, você tá invertendo a ordem. Mas olha, o Guga não tem 1 ano, não tem 16 meses. Ele não... E eu falei, gente, mas eu
eu estava muito certa do que eu queria. E eu acho que isso também é um outro ponto muito importante. Claro. É da consultora entender se aquela família tá... É isso mesmo que você quer? Porque às vezes na conversa você percebe que na verdade não é o desmame o que ela tá querendo. Eu tava muito, muito certa. E aí foi um processo. Eu achei tranquilo, até fiz relatos, né, de cada processo. O Guga desmamou. No que ele desmamou na madrugada, eu virei uma outra pessoa. Dormiu. E eu achei muito interessante justamente essa questão de entender o que aquela criança estava querendo. Quando eu passei a regular as mamadas e eu me senti uma mãe fodástica. Sim. Porque assim, caraca, ele Era tá isso. com tédio. Mas Se a criança sente tédio mesmo, não é? Entendeu? quando a gente fala de desmame gradual, né, fica parecendo que a gente quer colocar isso também como assim, isso é uma maneira superior de fazer o desmame. E assim, né, seu filho vai ser agora um alecrim dourado porque você desmamou gradualmente, fez na ordem certa, e não com as brincadeiras certas, né, fez os cartazes e tal. Gente, não existe isso, né, assim, não existe inclusive nenhum estudo comprovando que um tipo de desmame seja melhor do que o outro, nada disso, né? A ideia do desmame gradual é assim, é aproveitar uma grande oportunidade, porque a gente vai ter uma vivência ali que é única, né? Assim, a coisa do desmame, dentro do desenvolvimento psíquico, da relação familiar, claro, a gente vai ter vários desmames ao longo da vida, várias rupturas, castrações, como queiram dizer isso, né? Mas assim, isso de fato não vai se repetir, né? Que foi a primeira conexão de vocês, ela vai embora porque tantas outras já estão tão firmes que já não precisam mais daquela, né? Ou né, não precisam no sentido figurado de dizer, é que já podem prescindir daquela. Então, porque às vezes a gente fala as coisas e é mal interpretada também, né? E isso é muito chato. Mas tudo bem. Não, eu já passei dessa fase de ficar explicando. Mas é pra isso que a gente tem um podcast que agora a gente pode falar. Habla, amiga, habla tô hablando. Para além do óbvio. Mas assim, a ideia do desmame gradual é assim, cara, você vai ter uma puta de uma oportunidade ali de construir um negócio que vai te aproximar de uma tal forma da sua criança que naquele momento é maravilhoso, porque é isso, é o desabrochar da linguagem. Então você tá, às vezes a gente fala na consulta, olha, você pode fazer isso. Eu posso fazer isso com a criança? Já pode fazer isso? Faz e conta como foi. Cara, foi maravilhoso, eu nunca ia ter tentado isso. E às vezes aquela relação fica tão melhor. Eu Sim, falo próxima, que né? Próxima. E eu falo que eu vejo acontecer muito assim, um desabrochar de um leque mesmo, né? Parece que você pega um leque de oportunidades, assim. Eu tenho histórias muito bonitas de pessoas falando, olha, eu não almoço com meu filho, eu não sento na mesa com ele, né? Pessoas privilegiadas que podem ter outra pessoa para dar o almoço, porque se eu sento, ele puxa minha blusa e aí o almoço vira aquele caos, joga a comida para cima, chora. E até às vezes a avó, né, que é a principal rede de apoio dessas pessoas, ou a rede paga, né? A babá fala, não entra agora não, porque ele vai almoçar. E aí depois do almoço você aparece. E às vezes a gente olha para isso e fala, nossa, né? Mas ok. E eu já atendi pessoas que falam, meu sonho era sentar na mesa com meu filho e compartilhar uma refeição com ele. O relato que eu recebo muito é de quando volta do trabalho. Quando vai volta buscar do trabalho, na creche. vai buscar na creche, Gente, nesse momento eu só me vejo como um peito. Porque assim, meu filho ele nem fala comigo, ele só tá baixando a blusa. Ou eu tenho que sentar na porta da escola, né? E a pessoa assim, mas eu não queria dar o peito. Eu queria abraçar meu filho. E a pergunta é, mas eu posso então dar um abraço? Ou eu posso negar e ele se jogar no chão? Porque é isso, né? Não é que você vai mudar um hábito, porque a gente tá falando de hábito, de costume, da realidade que a criança conhece. Então, ela tá há 1 ano saindo da escola e mamando quando encontra a mãe, né? Quando encontra a pessoa que tá amamentando. Nesse primeiro momento, vai ter choro. Vai ter choro, gritaria. Eu tenho criança que taca coisa, que fica puta, né? E eu falo, bom, né? É uma criança que a gente tá... Que bom que pode se expressar, que tá dizendo pra você que tá muito brava, né? Eu falo assim... E tolerar o ódio e tolerar a raiva, ela tá dentro de qualquer relação. O amor, o ódio, a raiva, ciúme, inveja. O ciúme, a inveja. Ela faz parte das relações, né? Então, poder lidar com isso também. E assim, sim, ele vai chorar hoje. Amanhã a gente vai repetir. E isso a gente vai contar pra criança. A gente não tá mentindo. Eu não tô... Ou estamos evitando, né? Não tô inventando qualquer coisa. A gente tá falando, não, eu não quero te dar o peito agora. A mamãe não quer. E eu não sei se acontece com vocês. Acontece muito comigo assim. Mas eu posso falar pra ele que eu não quero? Eu falei, você acabou de me falar que não quer. Tem outra coisa? Porque é claro que eu atendo pessoas também, a gente estava falando até do desmame abrupto, né?
E não é incomum eu atender pessoas que têm um diagnóstico que precisam desmamar, né? Sim. Um câncer, um remédio, né? Atendi recentemente uma pessoa que teve um diagnóstico de uma doença grave, que precisava começar o tratamento. E aí, é desmame abrupto. Vai ser abrupto, porque, Sim. né? Estamos ali. E com essas crianças, a gente não vai falar, a mamãe não quer te dar o peito. Porque tem uma pessoa ali que tá sofrendo com esse Sim. processo também. Mas a gente vai contar de um jeito lúdico pra criança que a mamãe vai ter que fazer um tratamento, que aquele remedinho vai passar pro leite e tal. Que não é a maioria dos casos, né? A maior parte Não. dos casos é, eu não aguento mais. Eu tenho um paciente que fala, eu não quero voltar para casa. Eu vou no mercado, eu levo lixo, eu cozinho, eu quero ir na feira, porque eu não quero encontrar essa criança. E aí eu acho que a gente precisa Eu não consigo refletir. brincar com meu filho, porque se eu for brincar, ele... E aí eu acho que a gente tem que refletir muito, gente. Eu acho que pra mim, talvez seja assim, o centro da minha consulta. É ouvir que a amamentação tá te afastando do teu filho. Sim. Você não quer, você não busca mais na escola. Você não tem não prazer. senta pra almoçar com ele. Você não quer sair com ele, ou você não quer, ou então você quer fugindo, o dia né? inteiro. Fugindo. Eu tenho mãe que fala, não sento. Eu passo o dia inteiro em pé, porque se eu Fugindo. sentar na poltrona ou no sofá, né? Tá aqui o peito. E eu acho que entender também que quando a gente vai fazer uma modificação nessa configuração da dinâmica do dia, isso tem perda e tem ganho. Né? Tem perda e ganho. Então, não oferecer um peito depois da escola, ou numa hora X, ou na hora da soneca, ou na hora que a criança caiu no chão, ou na hora que ela se frustrou, tem perda. Como é que eu lido, né, Com a frustração do com a outro. frustração? Eu até brinco, né? O peito também serve com um jeito da gente lidar, porque é muito ruim ouvir uma criança chorando enlouquecidamente, berrando. É muito difícil também. Tem hora que você fala, meu Deus, eu só queria ver meu WhatsApp. Eu só queria... eu lembro da Copa do Mundo, eu tinha uma paciente que ela falava, menina, na hora da Copa, enfio no peito, vejo o jogo todinho. Ela falou, nossa, enfio no... E na hora que não quer mamar, vai sim, toma aqui, que eu quero ver o jogo e tal, né? Pênalti. Pênalti, né? Vai mamar. Penalidade máxima, mamar. Só que na hora que você muda, e eu até brinco muito, né? Eu falo, olha, não dá pra gente dar o peito quando é cômodo pra gente o tempo inteiro. Sim. E quando é cômodo pra criança, eu falo, agora não. Você não. Porque pra criança isso é muito confuso. Mas se eu fizer pequenos acordos com a criança... E eu não sei, eu tenho muita dificuldade. Quando aparece lá no meu Instagram, assim, me dá uma dica pra desmame, eu não faço a menor ideia. Não sei. Depende de cada um também, né? E até os combinados, né, Ana? Esse combinado, que você começa pelo dia, você começa pela noite. Como que essa criança come? Quem é ela? Ela fala, ela não fala, ela entende, ela não entende, ela dorme, ela não dorme, ela vai pra escola, ela não vai. Tem outros irmãos na casa. Quem é que fica com essa criança o dia inteiro? Tem algum problema de saúde que tá A fazendo um introdução alimentar acompanhamento? tá bem estabelecida. A introdução não tá... alimentar. E eu acho muito importante a gente entrar na questão que preciso desmamar pro meu filho comer. Ou preciso desmamar pro meu filho dormir. Ou preciso desmamar pro meu filho falar. Eu até brinco, né? Todas as questões de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor é culpa do peito. Não anda porque mama. Não fala porque mama, não come porque mama, não dorme porque mama, né? Agora, a bem da verdade, quando eu tenho uma criança que em todos os despertares eu dou o peito para ela voltar a dormir, qual é a outra oportunidade que eu dei para ela para que ela possa dormir? Voltar a dormir. E isso custa. Então, se a gente puder também não fazer isso sozinha, se a gente puder ter uma rede, né? Pra não... Porque é foda e ficar sem dormir, lidando com choro. Porque chora, a criança vai chorar. A maior parte das crianças, nos primeiros dias, ela sente mesmo o impacto, né? Assim, da mudança de rotina. Mas, pelo menos, e eu acredito que vocês também trabalham assim, em nenhum momento a criança tá sozinha. Em nenhum momento a criança tá desassistida, né? Como é que é? Tem uma frase que eu sempre falo, que é frustração não é abandono, né? A criança, ela tá frustrada, mas ela não tá abandonada. Tem alguém com Eu também ela. sempre falo isso. E cada um vai encontrar o teu jeito de acalmar o filho. E eu também falo isso. Pros casais hetero-cis, né? O padrãozão. A forma de você acalmar teu filho vai ser diferente do teu marido, que vai ser diferente da tua Nossa, mãe, da total. relação da avó. E, tipo, tudo bem. No meu relato pessoal, foi isso. Guga, a partir do momento, amor, até meia-noite, fico na função. De meia-noite às 6 da manhã, a função é tua. O Gomes entrava no quarto do Guga. É o pai O dele, que né? ele fazia com o Guga, não sei. Só sei que ele dava amor, colo, afeto, carinho. E com o tempo essa relação... Mas foi eu acho que essa sendo história é bem feita. interessante pra gente pensar, Ana, porque eu acho que tem uma coisa mais profunda, porque
é óbvio que a gente acha que a gente que tá fazendo o melhor jeito, né? Que muitas vezes a gente acha que fulano não tá cuidando do jeito que deveria e tal. Mas assim, tem um monte de parceiro que se ocupa desse lugar também de falar, só dorme com você. Sim. Né? Porque é mais cômodo. É mais cômodo. É muito mais cômodo. É mais cômodo. E aí fica parecendo que eu sou a chata que quero que faça do meu jeito. Então, assim, você nunca colocou a criança pra dormir numa soneca, você nunca, né? Você tá... Claro, essa relação do outro cuidador com aquela criança vai ser afetada. Porque às vezes aquele outro cuidador, nem durante o dia... Tem momentos únicos de interação com aquele serzinho. E assim, ó, a gente vive numa realidade de capitalismo que às vezes não é porque a pessoa não quer. Às vezes uma pessoa que sai 6 horas da manhã, numa cidade igual São Paulo, volta 9 da noite, a criança já jantou, já tá dormindo, já tá... Né? E numa relação machista também, porque geralmente a mulher, né, na maioria dos casos, dá um jeito, né? Sim, porque ela também tá trabalhando, mas ela também dando um jeito. Mas eu acho que de entrando em outras coisas, né? Então eu acho que a gente tem esse lugar que é... Ó, ele não vai dormir mesmo. Ele não sabe como é dormir com você. Vamos começar de uma maneira anterior. E existe o outro lado também, que é a gente não abrir mão, muitas vezes, desse lugar também. Sim, claro. Né? Tem uma coisa, desse né? lugar, Controle, do controle, do certo, eu sei fazer. De dorme comigo, eu sei o que fazer. Mas eu acho que assim. até pra entrada dos outros, na verdade, né? O desmame gradual, ele também é uma grande e excelente oportunidade. Porque fica um convite, né? E a gente sabe como, às vezes, a palavra do profissional pesa também, né? Quantas vezes isso já poderia ter sido uma iniciativa há muito tempo da família, mas se você tá lá em consulta e você sugere, né? Olha, eu acho que isso aqui, essa manhã de sábados ou tarde de domingos, talvez possa ser com você, o que você acha? Ah, pode? Ah, posso? Ah, ele pode ficar esse tempo todo? E o que vai acontecer um monte de coisa, né? Vai ter um dia que você vai esquecer a fralda, vai ter um dia que ele vai vomitar, vai ter um dia que você vai esquecer o biscoito ou a fruta e os perrengues vão acontecer e é nessa oportunidade, nessa crise, né, que o outro, né, o parceiro, parceira, a família, né? avó, tia, vão encontrar as suas formas de lidar com a frustração daquela criança. Eu já tive vários parceiros que ficaram emocionados deles conseguirem acalmar o filho e botar pra dormir sem a pessoa ao lado, pegando o filho. Eu tive um marido que falou... O momento quando ela tirava ele de mim, eu me sentia o pior pai do mundo. Porque é o meu filho, como que eu não consigo acalmar? E no momento que ele falou assim, Ana, eu acalmei. Acalma. E agora eu acalmo ele em todos os momentos. E precisa de tempo pra isso, né, Ana? Sim. E eu acho que quando você fala da palavra do profissional, e aí eu acho que, né, no Pode Peito pode falar de desmame, né? Eu acho que esse peso da palavra profissional, né? Às vezes eu atendo e ele fala assim, não, ó, tá bom, ele já não tá mamando à noite mais, mas ele só aceita ainda quando ela vai. Então... acorda, se ela entra no quarto, né? A pessoa que tá amamentando entra no quarto, ele aceita e volta a dormir. Mas se eu entro, não aceita. E às vezes você tá tão ali... E eu costumo fazer uma pergunta que é muito assim... Quanto tempo você ficou lá? Kelly, assim, uns 5 minutos. Bom, 5 minutos... Talvez não seja tempo suficiente pro seu filho falar... Posso voltar a dormir com ele. Você acha que rola... a gente aumentar um pouquinho esse tempo? Como é que é pra você? Como é que é pra sua companheira? Como é que vocês estão aí? Vai ter que repetir isso muitas vezes. Vai ter que repetir. E é repetição, né? Você repete, você repete, você repete. E eu acho que esse espaço, quando a gente entra nesse espaço das outras pessoas, é o espaço da criatividade, né? Não, e quando você fala dessa questão do tempo, novamente a gente fala da importância que tudo leva um tempo, né? Não é uma coisa da noite pro dia. Tem relações que estão sendo construídas, formas de se relacionar, estabelecer afeto, estão sendo estabelecidas. Tem pessoas que não têm um parceiro, não tem ninguém. É ela, zero e só rede ela, de zero apoio. rede de apoio. E ainda assim isso é possível, né, Ana? Exatamente, eu gostaria de falar disso. Porque geralmente quando a gente fala de desmame noturno, a gente introduz uma outra pessoa naquele cenário e... vai acontecer também não tendo essa outra pessoa no cenário. Tudo é possível. Exatamente. Sim. Mas só pra ficar claro, eu acho que essa crítica é muito importante, né? Porque assim, ela é um sintoma, na verdade. Porque ainda que a gente tivesse uma relação monoparental, sei lá, né? Cadê toda a sociedade
que precisa, né? Cadê a tribo que a gente fala tanto que precisa estar junto? Porque quando eu falo que, assim, a fase do desmame é um momento apropriado para entrada do outro, do terceiro, esse terceiro não é apenas o pai da família padrão, né? Assim, é a sociedade, né? É a tia, é a avó, é a creche, amigos, as pessoas que fazem, vizinhos, né? As pessoas que fazem ou deveriam estar fazendo parte, porque a gente deveria estar todos apoiando a construção dessa família, né? E eu sei que a gente está chegando no final, mas eu só queria pontuar uma coisa que eu acho muito curiosa e queria ouvir de vocês também, né? Tem essa coisa muito... A Ana começou falando disso, né? Do profissional da amamentação atendendo o desmame e tal. Eu sempre achei curiosa essa coisa do tipo... Desse assunto ser controverso, de algumas pessoas acharem, assim, estranho que o profissional que atua na assistência à amamentação acompanhe o desmame, né? Eu tenho para mim que essa ideia de que é menos nobre, assim, sabe? Errado, né? Que o profissional que atua apoiando a amamentação também ajude no desmame, vem do fato, né? De que, na verdade, o profissional da assistência à amamentação ainda é visto como um profissional que tem como bandeira principal a amamentação, né? Assim, eu vou defender a amamentação, né? E deixa de ver a pessoa que tá ali. Então, assim, a gente falou sobre isso no episódio de ativismo, né, e de atendimento particular, mas eu acho que, assim, na minha cabeça é muito claro que eu imagino que a pessoa ideal para atender o desmame é o profissional da amamentação, porque a gente conhece muito as particularidades do que se estabelece ali, né? E a amamentação, ela é muito mais do que uma forma de alimentar a sua criança. Então, ao entender essas minúcias, esse detalhamento, eu acho que fica muito mais fácil que o profissional da amamentação esteja disposto a acompanhar, porque a gente vai saber como orientar essa família para lidar com as dificuldades desse processo. Mas eu queria trazer essa reflexão, porque olha só, esse é um lugar que eu acho que não é um lugar bacana para o profissional da assistência à amamentação, né? Eu, pessoalmente, aqui estou falando por mim, mas, enfim, por mais que eu defenda, apoie, seja uma grande entusiasta da amamentação, afinal de contas, esse é o meu trabalho, né? Assim, não há nada que venha antes para mim do que a família que eu tô atendendo. Então, assim, eu posso investigar junto àquela família se aquela decisão é informada ou se é uma decisão fruto de agressões diárias, violências, né? Coisas do trabalho, informações e tudo mais, né? Claro que isso deve ser investigado, mas eu acho que em todos os atendimentos isso deve ser investigado, porque a gente sabe o quanto elas vêm, muitas vezes, com informações desencontradas, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, a defesa da amamentação, né, ela não pode ser superior à escuta profissional, que é uma família que vira para você e fala: eu realmente estou certa disso, e eu preciso de ajuda, e eu encontro em você uma pessoa que eu tenho vínculo, que conhece a minha história de amamentação, porque às vezes elas buscam quando você apoiou lá no começo, né? Já atendeu lá no começo, né? E assim, isso é só eu que penso assim, não sei, é tão claro para mim isso. Para mim é muito claro. Pra mim é muito claro. Eu tenho dificuldade de entender o oposto, na verdade. Por que não a gente? Por que não a gente? Que tava, às vezes, no início, tá no final, tá nessa despedida, tá encerrando esse capítulo de um livro enorme chamado Parentalidade. Justamente porque faz parte do processo. E eu acho que é muito isso em todos os... Eu ia falar nicho, mas não é nicho. Em todos os cenários da assistência da amamentação, não é o amamentar a maior bandeira, e sim a inserção e como que se dá aquele vínculo daquela família em cada contexto. Através da amamentação, Através né? da amamentação, exatamente. Às vezes, no contexto do início da amamentação é de um, no meio tá do outro, no final tá do outro. Então, eu não consigo entender essas críticas que, pelo menos eu recebo de outros profissionais que trabalham, né? Outras consultoras de amamentação, o fato de eu atender desmame. E aí, me perdoe, eu cago pra essas pessoas. Do tipo, tô nem aí, se você não quer atender desmame. Mas tá rica vendendo desmame? A não tô pergunta é rica. essa. Ai, queria tanto. Poxa. Não estou. Eu acho que o meu trabalho e o nosso trabalho
é sempre baseado em ciência, evidência, em experiência clínica, em preferência familiar, né? A gente junta sempre os 3 pilares. Acho que é muito importante a gente deixar claro para a população leiga que está dentro do escopo da consultora de amamentação trabalhar Sim, com vale o a pena desmame, né? Vale muito a pena estar no escopo, e inclusive no escopo, né? A gente não tem uma regulamentação nacional, mas a gente tem uma regulamentação aí de consultora internacional e que a gente sugere que as consultoras usem enquanto a gente não tem a nacional. O que está escrito lá, inclusive, é que a consultora pode trabalhar no auxílio ao desmame em qualquer etapa, desde que a família seja informada, saiba Sim, claro. os riscos e tal. E tem uma outra coisa que eu não consigo separar, que é, né, o próprio feminismo, como a gente encara o feminismo, como a gente encara a autonomia, como a gente encara a pessoa que está amamentando de maneira individual e de maneira coletiva, que eu levo muito a sério o meu corpo, minhas regras, assim. Eu acho que pessoas adultas e bem informadas devem ser respeitadas quando elas decidem fazer aí um encerramento de aqui não, agora não, mesmo eu te amando muito, mesmo eu sendo loucamente apaixonada por você, meu filho, agora eu tô colocando aqui um limite que eu quero muito que você coloque nas suas relações no futuro também. Então, eu acredito muito que o outro pode tomar essa decisão. Acho que senão a gente volta para aquele pro modelo paternalismo, exatamente, né? da infantilização ou da voz do profissional que tem mais força do que a voz da própria pessoa, né? Eu vou dizer para alguém... Eu sei o que é melhor para você. Exato, né? exatamente. E criar uma relação de respeito, né? Também. Nessa coisa do desmame só, eu sei que a gente tá no finalzinho, porque tem o desmame do peito, né? Da amamentação, e tem o desmame da mãozinha no peito. Sim, verdade, né? verdade. Importante. E com o Guga, eu comecei a trabalhar essa questão de consentimento do corpo do outro e do não. E é isso. É falar, filho, não. O corpo é meu, eu falo, o corpo é da mamãe e você só pode tocar no corpo da mamãe quando eu quiser. Aí ele acorda e pergunta, mamãe, posso botar a mão no seu peitinho? Agora pode. Hoje agora não. não. Agora não. Ah, tá, agora não. Isso é muito E bom. as crianças entendem. Entende? Claro que entende. E as crianças entendem. Então, a gente também precisa partir do pressuposto que a gente tem uma pessoa ali que pode compreender, usando uma linguagem lúdica e que as crianças não são passivas só. Não. Que as crianças são sujeitos é um sujeitativo do processo, né? Isso, não merece Achei pena de ninguém. que foi uma delícia a gente Muito bom. terminar essa primeira temporada falando de desmame, que faz parte da amamentação. Sim. Que faz parte de um processo de amamentação que a gente diz muito, né? Mamar no peito não é só comer, né? Então faz parte dessa relação também que a gente constrói no peito, que é comunicação, que é relacionamento. E que bom que depois a gente pode construir comunicação e relacionamento de outros jeitos também, Sim. né? Que transforma a gente em sujeito. E a gente vai esperar vocês na segunda temporada. Temos temas em breve, temos temas maravilhosos. Vocês podem também deixar dicas aqui pra gente. E siga a gente no Instagram, @podpeito. Deixem lá os temas que vocês gostariam de ouvir aqui, que a gente volta na segunda temporada, trazendo aí a amamentação pra além do óbvio, né, gente? Foi maravilhoso. Tchau!